Olá pessoal, vamos ver mais uma outra passagem bíblica. Desta vez trataremos sobre a questão dos estupros que aconteciam nas guerras que os hebreus travavam, ou que supostamente travavam. Como as mulheres raptadas de guerras eram tratadas pelos hebreus. A maneira como as mulheres de homens considerados inimigos dos hebreus deveriam ser tratadas pode ser vista em diversas passagens bíblicas. Entretanto, há duas que considero especiais e sublimes, em virtude dos detalhes que podemos extrair delas. Essas passagens estão no livro de Deuteronômio, em seus capítulos 20 e 21. Embora essas passagens queriam dizer que esse modo de agir seja uma exclusividade dos hebreus, no entanto, não é. Não é porque vemos elas sendo praticadas por diferentes povos dentro do texto bíblico. As supostas orientações contidas nessas passagens são dadas pelo Deus hebreu a Moisés, que transmite para o povo. Pois bem, nelas encontramos duas regras, e como disse, todas ditadas pelo Deus hebreu. Primeira regra: os hebreus deveriam, quando fossem saquear ou roubar outros povos que não fossem entre os cananeus, deveriam oferecer um tratado que impunha aos conquistados a escravidão por meio de um acordo de paz. Caso essas pessoas recusassem tal acordo, ou seja, recusassem se tornar escravos, todos os homens seriam mortos ao fio de espadas hebreias. E o que aconteceria em seguida, por exemplo, com as mulheres, filhos e animais desses homens que foram mortos? As mulheres e filhos seriam escravos. E essa condição de escravo dessas mulheres, que tiveram seus maridos assassinados a mando de Jeová, seriam algumas estupradas. Quando nós falamos de estupro, né, os cristãos ficam irados, não aceitam, né, tal afirmativa. Eles acham que os hebreus eram um povo diferente, um povo de tratos finos. Só que isso não é verdade. Os textos mostram uma coisa totalmente diferente dessa. E se a cidade saqueada ou roubada fosse Canané, o que aconteceria? A parte B dessa primeira regra dizia, tratando-se de cidades dos cananeus, os hebreus não deveriam propor a escravidão, o chamado termo de paz condicionado a esta condição, mas que deveriam matar a todos, sem exceção. Todos deveriam ser mortos ao fio de espadas, da criança ao velho. Assim, se a cidade era cananeia, os meninos, mulheres, velhos e homens seriam exterminados. Vocês podem conferir isso em Deuteronômio capítulo 20, versículo 1. Nota, havia duas regras. Uma regra para povos não cananeus e uma regra para povos para povos cananeus. Para povos cananeus, a regra era a exterminação total deles. Para povos não cananeus, tinham duas condições. Eles aceitarem o acordo de paz, que significava se tornarem escravos, ou, se não aceitassem, seriam também exterminados. Só que na regra dos povos não cananeus, os hebreus poderiam
raptar dentre os dentre esse povo que eles estavam combatendo, se não aceitasse o tratado de paz que impunha a escravidão, eles matariam todos, à exceção de crianças e mulheres. A segunda regra, na verdade, é a parte da primeira regra adicionada com outros detalhes. Ou poderia ser entendida como sendo a primeira regra, sendo mais detalhada. Deuteronômio capítulo 21, versículo 10. Pois bem, Jeová, o Deus dos Hebreus, ordenou que, nessas guerras, os israelitas, quando fossem se dirigir para conquistar terras de outros povos, deveriam matar todos os homens, e se os hebreus vissem em meio àquela localidade que eles estavam invadindo, as mulheres capturadas em guerras, as chamadas cativas, alguma que lhes chamassem a atenção por seus atributos, e nesse caso atributos sexuais, deveriam pegar essas mulheres e torná-las suas. Por que falo em atributos sexuais? Porque essas mulheres não se transformavam em mulheres dos hebreus, mas concubinas, uma espécie de rapariga oficial que todos conheciam e viam como de determinada pessoa, viam aquela mulher como sendo mulher rapariga aquele homem. Era uma coisa, vamos dizer assim, coisa clandestina, né? A pessoa vai, como acontece muito em nossos dias, o cara tem um relacionamento secreto, né? Com uma outra mulher, mas esse relacionamento é às escondidas. E no caso dos hebreus, não. Essas concubinas uma, eram umas raparigas, uma puta deles, só que era oficial. Todo mundo a via como sendo a rapariga daquele hebreu. Uma concubina não era mulher. Porque para um hebreu ter concubina, ele precisava ele antes ser casado. Segundo essa segunda regra, a mulher raptada de sua terra e que teve seu marido assassinado em, em mãos de hebreus, deveriam chorar por seus parentes por um mês. Após isso, o hebreu deveria entrar essa mulher, ou seja, deveria penetrar. O verbo entrar, muitas vezes na Bíblia, quando envolve uma mulher, significa, na verdade, ter relações sexuais. Você vai encontrar esse termo entrar na história de Judá, que entrou a, a sua nora disfarçada de prostituta, a sua primeira mulher, ela fala que ele entrou. No livro de Juízes, nós vamos encontrar também Sansão, dizendo que entrou a prostituta, querendo dizer que ele penetrou, teve relações sexuais com a prostituta. E tantos outros exemplos nós vamos também encontrar a expressão entrar, com o sentido de ter relações sexuais. Ou seja, deveria penetrar, manter relações sexuais com ela, tornando-se assim mulher ou concubina do hebreu. Esses dois textos nos revelam o quanto os cristãos são ignorantes e inaptos em termos de interpretação de textos. Digo isso porque qualquer pessoa racionalmente normal enxerga claramente aqui estupros sendo praticados pelos hebreus a mando de seu Deus. Como assim estupros? O crente quer ver a palavra estupro. Se você lê uma passagem e não tiver aquilo explicitamente, ele desconsidera. Eles querem ver a palavra estupro explicitamente. Sim, há estupros. Pense por um instante comigo, por favor. Sendo você uma mulher, você iria para a cama manter relações sexuais com um dos assassinos de seu marido, irmão, filho ou outro parente de forma voluntária? Se coloque no lugar dessa mulher que foi raptada de suas terras
depois que seu povo não aceitou o tratado de paz dos hebreus. Eles pegaram, invadiram, matou os homens todos e pegaram essas mulheres. Você sendo uma dessas mulheres, você iria para a cama, se casaria voluntariamente com um desses hebreus? Casar não, que não existia casamento no caso dos hebreus. E a passagem diz que elas se tornariam, eram concubinas. Então, você se tornaria uma rapariga, ou vamos dizer, uma mulher desse hebreu que matou seu pai, matou sua mãe, matou seus irmãos, só deixou você e suas irmãs vivas para servirem de prostitutas oficiais dos hebreus? É óbvio que não. Essas mulheres eram estupradas sob a ameaça de não, cedendo aos desejos dos hebreus, seriam mortas como seus maridos e parentes foram. Essas mulheres não tinham opção, ou cediam a esse estupro, ou morriam, ou, na melhor das hipóteses, viravam prostitutas de beira de estradas. A crueldade dos hebreus sob os auspícios de Jeová não para por aqui. Se mais tarde essas mulheres, diz o texto, diz que se mais tarde essas mulheres pagãs de outras terras não se mostrassem do agrado desse hebreu, ele poderia mandá-la embora, expulsá-la. Por isso que eu insisto em dizer que as mulheres que os hebreus capturavam em guerras, elas não se tornavam mulheres do hebreu. Elas se tornavam uma rapariga, uma prostituta, uma puta dele, só que de forma oficial. Porque o texto diz que se o hebreu mais tarde não se agradasse da mulher, ele poderia mandá-la embora. Você já viu uma pessoa casada com outra mandar sua mulher embora? Só porque não se agradou dela? Agora a questão é, os hebreus, a grande maioria dos hebreus que iam para a guerra eram casados. Não eram homens solteiros. Então essas mulheres se tornavam concubinas, como diz, uma rapariga oficial. Aí sendo concubina, essas mulheres, se não tivessem aquilo que o hebreu não se agradasse, eles poderiam mandá-la embora. Agora, o que é que uma mulher não poderia ter de agradável para um hebreu que já era casado? Você imagina o que seria? É óbvio que é a mulher não satisfazer sexualmente. Ou, de repente, ter algum defeito escondido que ele não viu antes. Então, coisas desse tipo faria com que essa mulher pagã fosse expulsa depois de ter sido conquistada as terras de seu povo pelos hebreus. Porém, devemos perguntar o seguinte: para onde essa mulher que não serviu sexualmente a esse hebreu poderia ir? Essa é uma outra questão que nós devemos levantar, suscitar quando lemos a passagem. Porque se a mulher não a mulher pagã teve suas terras invadidas pelos hebreus, onde eles mataram todos seus parentes, só podia ficar mulheres e crianças. Nesse caso, se pagãs não cananeias, né? Então, aí os hebreus pegavam essas mulheres e levavam como escravas. Aí eles, chegando nas terras dos hebreus, ele não se agradando da mulher, ele diz que ele poderia expulsá-la. Para onde essa mulher iria? Se os parentes já estavam mortos, as terras as terras de onde ela morava teriam sido invadidas pelos hebreus. Para onde essa mulher iria? Entendeu? O tamanho da crueldade que está presente nessa passagem do texto da Bíblia. Você imagina
essas atitudes sendo praticadas ou sendo da vontade de um Deus amoroso, misericordioso, eu não vejo nisso nada de divino. Só vejo traços e características de humanos das piores qualidades, né? Seus pais, filhos, irmãos, em alguns casos maridos, já estavam mortos e suas terras não mais lhe pertenciam. Vocês conseguem enxergar a tamanha maldade, crueldade e desumanidade advin, advinda de uma divindade que as pessoas hoje adoram? Esse Deus é um mandante de estupros em série. Negar essa realidade é o mesmo que ignorar os inúmeros estupros de crianças e mulheres que são feitos em nossos dias. Criminalizar os estupradores de hoje e fechar os olhos para os supostos estupros realizados por esses hebreus no passado não me parece razoável, ético, moral e racionalmente aceitável. Os hebreus, como disse, não eram melhores em nada em relação aos pagãos. Eles cometiam os mesmos crimes daqueles que eles chamavam de imorais e adoradores de ídolos. Seja sincero com você mesmo. Faça um autoexame. Você consegue ver Deus, ou um ser todo sábio, amoroso e justo, em meio a toda essa chacina seguida de estupros? Se ainda assim, após um exame desse, você desconsidera essas questões, sinceramente, você é doente. Você precisa de um médico. Sua sensibilidade e humanidade estão perdidas. Esse Deus é um estuprador, ladrão e assassino. É isso aí, pessoal. Se inscreva, dê seu like, comente, dê seu dislike se for o caso também. Até a próxima.